Olá, sejam bem-vindos. Cristo em Filipenses e Colossenses. Vida e morte. Paulo disse assim aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a morte nunca foi e nunca será parte da vida humana. A morte é o antônimo do viver. A morte surgiu por causa do pecado. Deus criou a humanidade com vida para viver eternamente, mas o pecado gerou a morte, e a morte é a tristeza. O que motivou Paulo a falar estas palavras? O que Paulo tinha em mente quando escreveu esta frase aos Filipenses? Bom, o propósito do apóstolo Paulo era este povo pudesse olhar para a vida de Paulo e se motivar para continuar a buscar a Jesus na sua missão. Cristo será engrandecido. Paulo falou aos Filipenses que em mim ou no meu corpo Cristo será engrandecido. Paulo foi apedrejado, traído, em choque com as doutrinas judaicas. Era odiado. Mas o Paulo continua a ser Paulo. Paulo em nenhum momento disse que já me cansei, não vou ser mais Paulo, vou voltar a ser Saulo. Não, ele continua a ser Paulo. Paulo tinha uma preocupação com a igreja do Senhor. 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 28. O que lhe pesava era a preocupação nas igrejas de Deus. Você tem se preocupado com as coisas celestiais? Por quê? Essa vida passará, mas as coisas celestiais nunca passarão. Devemos agora nos familiarizarmos com as coisas celestiais. Morrer é lucro. Que como cristãos não devemos lutar tanto pelos nossos direitos, mas pelo que é certo. Não é a força que faz o direito, mas o direito que faz a força. O segredo é a submissão à vontade de Deus. Paulo tinha isso em mente, que Jesus é o exemplo perfeito da submissão da vontade de Deus. E ele até a morte submeteu-se à vontade do seu Pai. E vimos os seus frutos. Porque se Jesus não suportasse a morte, quem seríamos nós? Seríamos cristãos. O que nos reúne, o que nos enche de esperança é a morte de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Ele morreu e ascendeu ao céu. Ele virá para nos buscar. E juntamente com Ele viveremos de eternidade a eternidade. Jesus Cristo em Mateus capítulo 24 disse que por causa do seu nome seríamos odiados, jogados nas cadeias, seríamos entregues às autoridades, seríamos julgados. É verdade, porque o mundo não entende. Quem está na carne, aposta na carne, não entende coisas espirituais. Quem está na carne entende que a vida espiritual é uma loucura. Como é que esta pessoa, em pleno século XXI, vive assim diferente? Na vida de Paulo também era assim. As pessoas naquela altura olhavam para o apóstolo e diziam: como este, neste século, neste desenvolvimento, nesta evolução como o mundo acredita do ser humano, como é que este vive assim? É loucura. As palavras de Paulo sobre partir desta vida para estar com Cristo significam estar com Ele no sofrimento e na morte. Não só a eloquência dele, mas o viver do Paulo falava muito para todas as pessoas. E rapidamente o Evangelho se espalhou. A toda parte do mundo, naquele tempo, havia chegado o Evangelho. Paulo estava a favor da unidade. O apóstolo Paulo estava a ensinar-nos como viver a justiça, a misericórdia e andar humildemente com Deus. Malaquias capítulo 6, versículo 8. O apóstolo Paulo estava a nos chamar para que possamos viver como cidadão dos céus. Viver de modo digno. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Viver aprovado. Viver como se já estamos na eternidade com Cristo. Unidos e destemidos. Em 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele disse que sejamos seus imitadores, sigamos seu exemplo. Ele viveu entregando-se diariamente a Jesus Cristo, pois em Jesus encontrava força e coragem. Temos que denunciar as obras que não fazem parte das obras divinas, as obras que interferem negativamente na vida de um cristão. A nossa vida também é de luta, como o patriarca Jó, embora fosse íntegro, mas aqui a maldade visitou-lhe. Apesar disso tudo, viver com Cristo é melhor.
Vamos verificar nossa unidade, a nossa união com as pessoas. Vamos verificar se somos guerreiro espiritual, aqueles que denunciam o mal, aqueles que se preocupam com as coisas dos céus, que se preocupam com o corpo de Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça.